Gênesis 41, versículo 1. Eu queria que você lesse comigo esse texto aqui, ó. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. Então você vai dizer assim: mas o que tem a ver? 2 anos se passam e Faraó tem um sonho. O que Deus pode acrescentar na minha vida através desse texto? O que é legal da gente pensar aqui, antes da gente compartilhar o tema, é que quando a gente olha para a vida de José, a gente consegue observar alguns contrastes que aconteceram na vida dele. José nasceu em berço de ouro, numa condição muito melhor do que os seus demais irmãos. Ele já nasceu numa época em que Jacó já tinha ali uma certa estabilidade, uma certa tranquilidade também. Ele não era o caçula, porque depois veio Benjamim, o seu irmão, mas ele era ali o filho predileto de Jacó. Ele cresce, parece que numa redoma, e ele também cresce diante de algumas exposições. A gente já falou sobre isso outro dia. José, ele tinha um ódio nutrido no coração dos seus irmãos ali. Os seus irmãos simplesmente odiavam a ele, tinham muita inveja porque ele teve privilégios e cuidados que os demais não tiveram. E aí José, então, acontece um negócio interessante, porque ele se torna responsável pelos irmãos. Uma coisa muito inusitada, porque era o primogênito responsável normalmente. Mas os seus irmãos eram muito cabeça dura, e eles não davam ouvidos para Deus. E a gente vê isso no texto bíblico, lá em Gênesis. E aí chega no momento em que a gente já conhece bem, aonde José, ele é conduzido pelo seu pai. Seu pai diz: olha, José, vai encontrar os seus irmãos e veja o que eles estão fazendo. E aí José de fato vai. E quando José os encontra, eles lançam José num poço. E quando ele é tirado do poço, ele é vendido como escravo, levado para o Egito. Ele fica, e aqui nós vamos entrar daqui a pouco aqui, exatamente nesse detalhe, mas ele fica um bom tempo sofrendo entre escravidão, prisão e demais coisas que nós vamos trabalhar aqui na sequência, que você conhece bem também. A gente sabe que daí passa um tempo, Deus lembra de José, parece, né? A impressão que dá pelo menos é essa. E aí nós vemos então José sendo levantado agora para governar todo o Egito, abaixo somente da autoridade do próprio Faraó. E José se torna um instrumento de Deus de forma extraordinária. E você vai dizer assim: pastor, o que tudo isso tem a ver com a minha vida, ou com a própria vida de José? Eu contei quase tudo o que aconteceu na vida de José, mas eu não contei 2 coisas. José era conhecido por um adjetivo. Ele era considerado pelos seus irmãos como um sonhador. E quando ele estava chegando para se encontrar com seus irmãos, os seus irmãos dizem o quê? Lá vem aquele sonhador. E é interessante porque José teve 2 sonhos muito diferentes. Ele sonha que ele vê o seu feixe de trigo dos seus irmãos, e todos os feixes dos irmãos se prostram diante do feixe dele. E aí passa um pouco, ele tem um outro sonho, onde o sol, a lua e as estrelas estavam ali em volta dele, de alguma forma prestando reverência. E aí o seu próprio pai, quando ele conta daí, como dizia lá no interior, pegou ar. Jacó pegou ar e falou: então quer dizer que eu e sua mãe agora vamos adorar você também? Não basta os seus irmãos, agora nós também vamos prestar reverência a você, José? E até o próprio Jacó ficou estranhado com o seu filho, se dá para dizer assim, nesse aspecto, porque aí o sonho já era demais. Mas José teve esses sonhos na adolescência. Talvez ele teria os seus 15, 16 anos, provavelmente nessa época que ele sonhou esses sonhos, essas revelações que Deus estaria dando para ele. E por que esses sonhos, eles são importantes? Olha o que o tema da mensagem nos propõe aqui. Nós vamos falar sobre sonhos
nascidos do coração de Deus. Esses sonhos que José teve não eram dele, não eram sonhos oriundos de um baita prato de feijoada às 10:30 da noite anterior. Você sabe que tem gente que tem muito sonho, mas baseado em comida, meu irmão. Você quer sonhar? É só comer feijoada umas 10 horas da noite e vai dormir depois para você ver. Você vai sonhar, meu irmão, você vai sonhar um monte de coisa. Você quer ter sonho? Come bastante, lá para 11:30, meia-noite, e depois vai dormir. Você vai sonhar. O teu corpo, meu irmão, vai se revirar por dentro, porque não é a hora certa, não está legal aquele momento ali para você comer e dormir imediatamente. Teu corpo não vai entender isso, e aí a tua cabeça também, ela vai trabalhar legal. E dizendo isso, eu não estou dizendo para você que os sonhos da parte de Deus não existem, pelo contrário, eu creio neles. Os sonhos que nascem do coração de Deus são muito interessantes, e eu quero falar um pouquinho deles nessa noite, porque José, exatamente por esses sonhos que Deus deu para ele, muitos anos antes de todo o seu sofrimento, esses sonhos é que provavelmente sustentaram o coração e a fé de José num dos momentos mais difíceis da vida dele. Aí eu vou perguntar para você aqui, fazer uma enquete rápida aqui. Quem já teve um sonho aqui que acredita que seja da parte de Deus? Pode levantar a mão sem medo, meu irmão. Eu já tive também alguns. Legal. Tem sido fácil a tua... Não, peraí, deixa eu melhorar minha pergunta antes. Senão ela vai perder o sentido. Todos esses sonhos que você já teve já se cumpriram? Ou tem algum para se cumprir ainda? Tem? Tem sonho para se cumprir ainda? Legal. Está sendo fácil a vida, moleza? Mole para o gato até o cumprimento desses sonhos? Nunca vai ser. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é rodeada de propósitos. E um dos propósitos de Deus é moldar o nosso caráter através das dificuldades que nós enfrentamos durante a nossa vida. Se nós pensamos que a nossa vida vai ser sempre fácil, nós estamos no caminho errado. Porque a vida do cristão, ela não está pautada pelas facilidades que podem estar propostas diante de nós, mas sim nos propósitos que Deus já tem estabelecidos para cada um de nós. A diferença é muito grande. O que eu espero viver e o que Deus já tem preparado para mim viver são questões muito distintas, muito diferentes. E é importante a gente começar a avaliar isso, porque sabe por que eu citei o texto de Faraó? Porque sabe o que trouxe a vida de José, ou os sonhos de José, de volta a uma realidade? Os sonhos de outra pessoa. Enquanto Faraó não sonhou, José continuou na carceragem, continuou ali trabalhando. E olha que o trabalho dele foi interessante, porque o que José fazia prosperava. Na casa de Potifar não foi diferente. Trabalhou, Potifar enriqueceu, ele foi difamado e foi preso. Uma informação interessante, porque o capitão da guarda era Potifar. E normalmente o cárcere ficava no território da residência do capitão da guarda. Então José, ele viveu um tempo de escravo, administrador e prisioneiro, praticamente na mesma localização geográfica. E agora então, como prisioneiro, ele ganha favor aos olhos do carcereiro, e o carcereiro começa a colocar ele para administrar o cárcere. E o que acontece? Começa tudo a caminhar bem. E aí chega um dia então, aonde duas pessoas chegam na prisão, o copeiro e o padeiro. E um dia eles vêm os dois perturbados, e José vai e pergunta, e eles vão e contam um sonho, e vocês já conhecem bem. Um disse: olha, eu vi os pães assim, assim, e veio lá, e foi tudo comido e devorado. Enquanto que o outro: não, eu vi lá, e eu estava espremendo as uvas no cálice de Faraó. E aí José falou: em 3 dias, padeiro,
você já era. Você vai ser decapitado, meu irmão, se você errou. Agora você, copeiro, você vai ser restituído à sua posição. E aí José fala algo muito interessante no final do capítulo 40. Ele diz: lembre-te de mim quando voltares à tua posição. Mas aí o texto diz que no finalzinho ali, que o copeiro foi retomado à sua posição, porém ele se esqueceu de José. Então a gente vê que os sonhos de outras pessoas nos trazem de volta à vida, mesmo quando eles não vão acontecer na sequência que nós estamos imaginando. Se a gente parar para fazer uma cronologia, desde que ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, até aquele determinado momento, foram 2 anos, em que talvez ele pensava assim: será que o copeiro esqueceu o meu nome? Será que o copeiro vai voltar? Será que o copeiro vai pedir para o faraó uma audiência para eu poder me explicar? Será? E é interessante, meus irmãos, porque às vezes a nossa expectativa é que os sonhos de Deus eles venham ter o seu cumprimento de forma imediata. E a cronologia de Deus não é a nossa. Até porque Deus é um ser atemporal. Deus ele é eterno, ele age acima das questões humanas e cronológicas. Deus não depende do fator tempo para mexer as águas ou para agir de acordo com a vontade dele sobre as nossas vidas. Deus ele tem a sua maneira de agir em nós e através de nós. Agora, o que é interessante são algumas características desses sonhos de Deus, e que nós vamos ver na vida de José e muitas vezes também na nossa vida. E a primeira delas é que os sonhos nascidos do coração de Deus, eles independem de tempo ou circunstâncias favoráveis. Às vezes nós pensamos que a nossa vida vai ser muito boa quando estiver tudo muito bem, quando estiver tudo caminhando e que nós não tivermos nenhum tipo de problema. Meu irmão, sabe quando a sua vida vai ser boa? E parece que é loucura o que eu vou dizer, mas não é. A tua vida vai ser boa quando você estiver passando por vales difíceis. Porque você vai entender e como vai ser importante para você dar valor em cada detalhe e aspecto daquilo que Deus está realizando na tua vida todos os dias. Quando tudo vai bem, nós somos tendenciosos a nos esquecermos daquilo que Deus já fez por nós. Nós temos essa tendência. Quando você tiver dinheiro no bolso, meu irmão, saúde, trabalho, casa, carro e uma grana para queimar uma carne no final de semana, que vai muito bem, obrigado, né? Uma grande bênção você fazer um churrasquinho, pode convidar o pastor inclusive, né, Batata? Quando está tudo bem, meu irmão, você não sente falta, você nem se lembra de quantas situações você já passou. Normalmente são nos vales em que nós atentamos o nosso olhar para situações tão duras que a vida já nos preparou, para os problemas tão graves que a gente já enfrentou. E na verdade os vales eles são fundamentais no processo de Deus forjar o meu caráter segundo a sua vontade. E quando eu falo que esses sonhos eles não dependem de tempo ou circunstâncias favoráveis, é porque Deus ele não vai precisar dos fatores que nós muitas vezes julgamos necessários para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida. Meu irmão, eu já tentei tantas vezes dar uma força para Deus, dar a mão para Deus, sabe assim? Tipo, ó Deus, eu já estou vendo a solução, eu sei que o Senhor anda muito ocupado, então faz o seguinte: manifesta o teu poder soberano, aleluia, mas deixa eu resolver desse jeito aqui, ó. É tão mais fácil, Deus, vai ser tão mais tranquilo e mais favorável, né, Batata? Ali, ó, mas não é, porque está errado, porque isso não é o caminho. É verdade, gente. Às vezes nós estamos pensando que o caminho fácil, o atalho, é a providência divina para nos economizar tempo, e Deus ele não trabalha em economia de tempo.
Deus trabalha acima dos fatores chamados tempo e circunstância. Eu quero abrir um parêntese, porque eu acho muito legal isso. O pessoal do louvor estava cantando uma das primeiras canções que falava sobre Jesus, né, do amor que Jesus teve por nós, né? E eu me lembrei de uma situação muito interessante. Às vezes eu conto de alguns amigos meus que passaram pela minha vida. E o Marquito, que era o pastor de louvor lá da igreja em Botucatu, que havia me discipulado em São Paulo, me acompanhou por um bom tempo na minha conversão, e depois eu me tornei pastor dele lá em Botucatu. Ele estava passando por um processo muito difícil. E no ano de 2011, o Marquito, ele descobriu que tinha câncer. E quando descobriu, a primeira cirurgia, ele descobriu em começo de julho. No final de julho ele operou a primeira cirurgia. O maior tumor que ele tirou tinha mais ou menos 4 quilos. Tinha 4 quilos. Era um bebê, na verdade, quase. Porque os tumores dele eram externos nos órgãos. Esse foi o maior, mas tinham menores. Ele fez essa primeira cirurgia no final de julho. Se recuperou em agosto. Os médicos ainda estavam pesquisando o que era, o que se tratava, o que ele tinha, porque era uma situação muito diferente. E aí foi seguindo a vida, trabalhando lá na igreja, ministrava louvor. E foi marcado no começo de dezembro uma nova cirurgia, no final de novembro uma nova cirurgia para ele. E ele teve o culto no domingo e na terça, na segunda ele ia internar para operar na quarta ou na quinta, ia ser mais ou menos isso. E aí foi interessante porque ele cantou uma canção no domingo, até os meninos montaram um vídeo depois, quando a gente fala sobre circunstâncias da vida. E na música ele cantava assim: te louvarei, não importam as circunstâncias, né? E aí depois ele seguiu e numa outra parte de uma canção ele cantou lá, que era aquela música Próximo diante da cruz. E ele cantou bem aquela parte no final, e aquilo marcou a minha vida, eu nunca me esqueço. E ele cantava: e quando tudo se acabar, eu estarei seguro, porque eu sei que tu me amas. Ele cantou essa canção no domingo. Eu acho que no dia 3 de dezembro ele faleceu. Uns 3 ou 4 dias depois ele faleceu. Eu acompanhei a morte dele porque eu fiquei 40 minutos quase na frente da porta da UTI dele, vendo ele agonizar, e a esposa dele do meu lado sem saber o que acontecia, porque eu não podia dizer para ela. Eu orei por ele 2 dias antes da cirurgia, e ele falou: cara, eu tô meio preocupado, eu não sei se eu vou passar dessa cirurgia. E acho que pelo fato da gente ser muito amigo, eu fui muito sincero com ele. Falei: cara, pensa do lado bom, se você morrer, você está salvo. Ele era pastor também, eu também era. Eu falei: negão, vamos ter uma conversa bem papo reto aqui. Se você morrer, você está salvo. Se você não morrer, é que Deus quer fazer muita coisa através da tua vida ainda. Então, vamos orar e colocar na mão de Deus. Às vezes, a gente se depara com muitas questões assim. E no dia da morte dele, por isso que eu estou contando isso, muitas pessoas disseram muitas coisas para ele. Que ele iria para muitas nações cantar. Assim, na verdade, como não se cumpriu, é profetado. Então, se alguém te falar alguma coisa em nome de Deus, meu irmão, e não se cumprir, só peça para Deus ter misericórdia da alma da pessoa que fez isso por você, porque ela vai ter que responder diante de Deus. Então, simplesmente leva assim que é melhor. Não se revolta. Porque daí, naquele dia, foi muito difícil. Eu ouvi a esposa dele na época me perguntando, ela disse: Rubinho, eu sentado com ela na mesa, a junta de médicos nos chamou, e quando chamou eu já entendi que ele tinha falecido. Aí quando nos chamou, eles deram a notícia que ele havia falecido. A primeira coisa que ela virou para mim e disse:
Ela falou: Rubinho, e tudo aquilo que falaram em nome de Deus para o meu marido? E eu não tinha o que responder para ela. Eu não tinha o que responder para ela. Porque aquilo aconteceu. Deus havia sonhado só até aquele dia com o Marcos, aqui na terra. Não tinha mais nada para ele fazer. Os sonhos de Deus, eles vão acontecer mesmo nas piores catástrofes da nossa vida. Os sonhos de Deus, eles vão acontecer independentemente se aquilo está bom ou ruim aos meus olhos. Porque quando Deus sonha, tem algo muito interessante num texto bíblico aqui que eu quero compartilhar com você. Isaías 55:11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Se tem uma coisa que eu aprendo com esse texto, é que Deus não depende de situações, daquilo que eu tenho, daquilo que eu estou passando, daquilo que está à minha volta. Porque o que Deus quiser fazer, aonde a palavra dele for direcionada, aquela palavra ela vai se cumprir, o propósito dela vai ser cumprido. Deus deseja que os sonhos dele se cumpram na minha vida e na tua vida, mas para que isso aconteça, nós precisamos começar a entender que as catástrofes que estão à nossa volta, os tsunamis que estão vindo diante de nós, e inclusive contra nós, eles não podem estar acima da soberania do Deus que nos criou. Porque às vezes você está olhando mais para as ondas do que para o Deus que criou todas as ondas. Nós olhamos para o tamanho dos tsunamis e nós nos esquecemos de olhar para os textos da Bíblia que dizem: rujam os mares ao som do seu grande e temível nome, e alegres as estrelas cantam ao Criador. Aonde eu vejo na Bíblia que toda a natureza, ela só pode fazer uma coisa: é se prostrar diante do Criador. Nós às vezes estamos olhando mais para os tempos e para as circunstâncias do que para o Deus que está acima delas. E aquilo que Deus sonhou para a tua vida, meu irmão, ele vai se cumprir e vai se concretizar, mesmo que você entenda que aquela situação é a mais injusta para o teu coração. Eu quero ler algumas questões aqui sobre José para te ajudar. José, ele chegou no Egito com aproximadamente 17 anos de idade, e ele já estava vivendo como escravo há pelo menos 13 anos. Um pouco menos da metade da vida de José era como escravo. O que muitos aqui têm de idade, José viveu como escravo, preso, açoitado, injustiçado, difamado. O tempo que alguns aqui têm de idade, José só sabia o que era desgraça. Humanamente falando, nada podia ajudar José. Tirando seu pai, o resto da sua família só odiava ele. O cara que mais gostava dele no Egito, que era o Potifar, passou a odiá-lo porque a mulher de Potifar difamou ele. Ele era agora um cara desprezado. Meus irmãos, entre indas e vindas, 13 anos. 13 anos, porque mesmo administrador na casa do Potifar, ele ainda continuava sendo um escravo, porque ele não podia saber o que significava mais a liberdade. Mas sabe uma coisa que eu achei muito legal, e eu coloquei essa frase aqui? José mostrou que excelência não é questão de circunstância, mas de qualidade de alma. Ser excelente não tem a ver com aquilo que você está passando, e sim tem a ver com a sua alma, com o caráter que Deus está forjando no seu coração e no meu coração. Ser excelente está acima de circunstâncias ou problemas ou tempos, porque ser excelente significa tomar uma decisão de que os sonhos de Deus, eles estão acima e infinitamente mais do que qualquer situação que possa estar acontecendo hoje na minha vida. Uma coisa interessante é que José, ele não se vitimizou diante da sua situação. Eu não vejo em nenhum momento no relato bíblico José
se colocando como vítima da sociedade egípcia, vítima da sociedade dos seus irmãos, dali do povo do seu pai, ali do seu clã. Ele não se vitimizou em nenhum momento, ele não colocou as circunstâncias adversas acima da questão que talvez ele sempre compreendeu lá no fundo, que aqueles sonhos que ele teve há muitos anos antes, de alguma forma eles iriam ter que se cumprir. E sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu olho que os sonhos de Deus não se cumprem por conta de tempo ou circunstância, então eu vou para uma segunda questão que os sonhos de Deus me ensinam. Eles vão se realizar por soberania e fidelidade divinas. Os sonhos de Deus, eles não se cumprem, eles não se concretizam através das questões humanas. Os sonhos de Deus, eles vão acontecer porque simplesmente é uma decisão de Deus para mim e para você. E por que é importante você ter isso no seu coração? Talvez você se pergunte. Gênesis 41, 15 e 16. Agora já mudou a situação. Faraó teve um sonho estranho 2 anos depois que José foi usado por Deus para revelar ali a salvação do copeiro. Se José fosse um cara vingativo, ia ter até louvor para ele cantar, Batata. O copeiro lembrou de José, falou para o faraó. Se José fosse uma vítima da situação ou se vitimizasse, na hora da oportunidade, ao invés de José agarrar a oportunidade como ele fez, ele ia dizer assim: quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora não, faraó, peça para o copeiro agora revelar teu sonho. Vai lá, copeiro, não foi você que me esqueceu por 2 anos aqui, fiquei amargurando aqui, sofrendo? Não, meu irmão, diz o texto bíblico lá, José teve que se lavar, se barbear, e vai lá na frente do faraó, e seja o que Deus quiser. Porque os sonhos de Deus, meus irmãos, eles não estão limitados ao que nós sentimos, mas aquilo, como eu estou dizendo, que Deus quer fazer. E aí olha o que disse. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. 2 coisas que eu acho muito interessantes aqui de José. Primeiro, ele não se vitimiza por conta da situação que ele estava vivendo. Segundo, ele entendia que quem estava no controle era o Senhor, não era ele. Mesmo no momento de exaltação, porque quem foi exaltado ali, num primeiro momento? José. Então agora José poderia pegar aqueles 13 anos de escravidão e falar assim: agora é hora de eu subir no palco, e os caras vão estar lá na plateia lá me aplaudindo, porque eu vou ser exaltado. Ele falou: Faraó, quem vai dar a resposta para você sobre esse teu sonho é o Senhor, é Deus. E aí eu vou fazer uma ponte aqui para Filipenses, não está aqui, quando Paulo disse lá em Filipenses 2,13 que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar em nós, através da sua vontade. É Deus quem age, é Deus que está agindo através desse momento caótico do país. Deus ainda está acima de tudo isso. Deus está acima da economia, Deus está acima das guerras que estão acontecendo na região do Oriente do mundo. Deus está acima disso, porque Deus não se limita às questões humanas. Agora o texto, quando José agora ele declara a Faraó, talvez José poderia ser um oportunista aqui, dizer: bom, Faraó, verdade, mas o que eu ganho trazendo a interpretação para você? O que eu vou ganhar livrando a sua pele diante do governo do Egito? Mas José não pensou assim. Sabe por quê? Porque quando você, e José também era assim, quando você conhece quem você serve,
você entende claramente que soberania é algo que só parte de Deus. Nós não temos condição de nos achegarmos a essa condição, jamais. A palavra soberana é só dele, a palavra única é dele, a obediência deve ser nossa. Soberania de Deus, obediência do homem. Quando essas duas questões elas se unem, aí nós vamos poder ver se cumprir coisas extraordinárias. Falando de extraordinário, olha o que diz aqui Jeremias 32, 27. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? E outra tradução vai dizer assim: será que existe alguma coisa difícil demais para mim? Deus, quando faz essa pergunta ao profeta, eu já citei algumas vezes esse texto aqui, e eu quero realmente reforçar ele no teu coração. Quando Deus faz perguntas para nós, Deus não tem necessidade de autoafirmação, Ele não precisa que eu dê uma palavra de ânimo para Ele. Deus não precisa que eu esteja dando uma injeção de alegria nele para que Ele continue sendo Deus. Deus está trabalhando de forma terapêutica, espiritualmente falando. Ele está tratando o meu caráter, o meu coração. Deus está mexendo em áreas que talvez estão tão demolidas pelas batalhas que eu tenho vivido, e Deus está muitas vezes removendo alguns destroços para dizer: Rubinho, João, Maria, será que tem alguma coisa que eu não possa fazer por você? Agora, se Deus já sonhou algo para você, meu irmão, será que Ele não é o maior interessado em que esse sonho se cumpra? Será que Deus não está assim preocupado, e de fato Ele está, em ver se cumprirem os sonhos dEle para a tua vida e para a tua família? Os planos de Deus, eles estão acima dos nossos. Para de olhar para baixo ou até para frente. Quando nós falamos dos sonhos de Deus, você tem que olhar para o alto, meu irmão, da onde eles vêm. Esses sonhos, eles procedem do trono de Deus para a tua vida. Os projetos que Deus quer concretizar através de você, meu irmão, eles não têm ato falho, eles não foram criados do acaso. Deus estabeleceu com propósito através da tua vida o que Ele quer fazer, e ninguém vai fazer o que Deus sonhou para você fazer. Sabe por quê? Porque Deus não erra de endereço. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: fulano de tal pode fazer bem melhor do que eu. E eu concordo com isso em partes. Outras pessoas podem executar algumas questões de forma técnica muito melhor do que outras. Agora, se foi o sonho de Deus para você fazer determinada coisa, não tem alma viva nesse mundo capaz de fazer aquilo que Deus gostaria de fazer através da tua vida. Às vezes você está se escondendo atrás de tanta gente, às vezes você está dizendo que tem tanta gente melhor do que você para servir a Ele, que você está se esquecendo que foi Deus que te criou, e Ele sabe de todas as capacitações que Ele tem colocado sobre a tua vida no decorrer da tua história, e Ele sabe todos os pormenores do teu coração e tudo aquilo que ainda vai acontecer na tua vida. E aí acontece algo interessante, porque quando a gente entende que os sonhos de Deus, eles independem de tempo ou circunstância favorável, e que eles vão acontecer pela soberania de Deus, pelo agir de Deus, pela vontade de Deus, pela fidelidade de Deus, aí eu vou para um terceiro aspecto. Esses sonhos, eles só podem ser vividos pela fé e pela esperança daquilo que a palavra de Deus te garante. Só dá para viver os sonhos de Deus pela palavra de Deus. Aí eu vejo que muita gente se perde no meio do caminho. Eu vejo que muita gente está chorando o sonho errado, por não acontecer o sonho que você está esperando, mas que Deus nunca sonhou para você. Às vezes você está pedindo tanta coisa para Deus, dizendo: ai Deus, se o Senhor me ama mesmo, me dá tal coisa. Ou aos solteiros e às solteiras: ai Senhor, aquele lá é o príncipe, ou é a princesa. E daí você vê que depois o dragão fica feio, não por questão física, mas por questão de vida, de caráter.
de comportamento. Ah, Senhor, mas eu estou esperando no Senhor que tal coisa vai acontecer, e o Senhor vai me dar, porque Tu cumprirás os desejos do meu coração quando eu te buscar. Até canto hino, né? Vai ficar mais espiritual, né? Meu irmão, se você parar para ler esse Salmo 37, que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, e você entender o que significa deleita-te, agrada-te, o sentido principal desse texto é você colocar a sua dependência de forma absoluta no Senhor. E se você depender totalmente de Deus, Ele vai satisfazer todos os seus anseios. Agora, é tranquilo para Deus fazer tudo o que eu quero, quando o que eu quero é o que Ele deseja. Às vezes a gente pega o texto separado e diz: ah, Deus vai atender todos os desejos do meu coração, porque eu estou buscando a Deus. Só que o versículo 5 do Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais, Ele fará. É Deus quem faz. Agora, olha que texto maravilhoso, pelo menos para mim é. Eu gosto muito desse texto. Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 5. Olha por que vale a pena a gente sonhar e viver os sonhos que Deus tem para nós. Paulo escreve assim: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Talvez você vai perguntar assim: pastor, mas o que tem a ver isso? Primeiro, que Jesus já fez algo maravilhoso por mim e por você, que foi nos tornar justos aos olhos de Deus, mesmo sendo totalmente pecadores e condenados à morte eterna. E a Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé. Pela nossa fé em Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação e fomos justificados. Nos tornamos justos, não pelas nossas próprias ações, mas pela obra de Cristo na cruz, que Ele fez por mim e por você naquela cruz, derramando o seu sangue, entregando a sua vida. Então nós somos justificados por essa maravilhosa obra de Deus. Aí ele diz agora: tenhamos paz com Deus, porque antes nós estávamos totalmente perdidos. A nossa vida de pecado nos afastava de Deus, nós éramos inimigos de Deus, e agora pela fé, pela justificação que nós recebemos da parte de Jesus Cristo, nós temos então paz com o Criador. E ele diz aqui, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque também obtivemos nosso acesso pela fé a esta graça. Aí agora ele já está falando agora de um favor que a gente nunca vai merecer, porque graça é um favor que a gente não merece. É dádiva de Deus, é presente de Deus, é bondade de Deus, é amor de Deus. Aí olha o que ele vai dizendo na sequência: não somente isso, se não bastasse, tem mais. Também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança vai produzir experiência, porque os erros que eu cometi no passado e as lutas que eu enfrentei e venci, agora nos forjaram o meu caráter e a minha vida, ao ponto de eu conseguir resistir muito mais provas do que anteriormente, porque essa perseverança ela vai me ensinando a ser mais experiente, a ganhar experiências com o Senhor, a dar mais valor por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E aí ele diz o quê? E essa experiência vai produzir esperança, e é uma esperança que não desaponta, porque não é uma esperança que se finda nas questões que nós alcançamos aqui nessa vida, porque a verdadeira esperança do cristão não está na terra, mas ela está na eternidade, porque o cristão espera pelo céu. E por tudo isso, ele diz que tudo isso acontece porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado como um presente. A presença do Espírito Santo em nós, que veio trazer alento para as nossas almas, que veio trazer direção para os nossos corações. Esse Espírito Santo de Deus, como diz lá em João capítulo 16, versículo 8, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha tudo isso, e você diz assim: pastor, mas o que isso tem a ver? Esperar pela palavra. Meu irmão, se você acredita que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a verdade, como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você acredita que isso é verdade, se você acredita que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta para a tua alma, então quando a gente volta para o texto de Gênesis, o texto vai dizer que José, ao revelar os sonhos que Faraó teve, José ainda mais humildemente, ele falou para Faraó: olha, Faraó, arruma uma pessoa de confiança, uma pessoa sábia, que vá cuidar de tudo isso aí para você. Aí Faraó fala assim: esse cara é você. E aí José então se torna o maior governante hebreu na história do Egito, dá para dizer assim. Creio eu, muito maior do que Moisés, porque Moisés teve uma pequena vivência, mas Moisés não governou o Egito. José governou o Egito. Ele só estava abaixo do trono do próprio Faraó, no momento de maior angústia dos seus familiares, sem que ele soubesse. Deus precisava cumprir um sonho que ele tinha sonhado com Abraão, quando Abraão resolveu obedecer, lá no capítulo 22, Gênesis. Quando ele resolveu obedecer um sonho: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e vai para o monte que eu vou te mostrar, e sacrifica ali o teu filho. Entrega o teu filho para mim. O filho que você esperou por décadas, agora eu quero ele para mim. E quando Abraão vai lá e se dispõe a entregar o seu único filho, ali dentro daquele contexto, filho de Sara, Deus falou algo muito lindo para Abraão: porque você não me negou o seu único filho. Olha para as estrelas, se é que você for capaz de contá-las, essa aqui vai ser a tua descendência, Abraão. Eu estou sonhando isso aqui através de você agora. Tinha um sonho que era de Abraão, da parte de Deus, que precisava se cumprir ainda. Só que tinham quase 120 pessoas morrendo de fome, porque a seca já estava terrível. E Jacó então mandou seus filhos para o Egito, dizendo: vão lá comprar trigo, porque lá eles têm ainda o que vender para a gente não morrer de fome. Agora, quem que Deus estava usando para manter todo o remanescente, toda aquela desgraça que sobreveio sobre a vida de José? Mas porque tinha mais 120 pessoas ali. Tinha um sonho que Deus estava querendo cumprir através de Abraão ainda, mas não mais na pessoa de Abraão, mas na descendência dele, porque José também fazia parte daquela linhagem. Como se Deus estivesse dizendo: José, estou salvando a tua família. Os teus familiares decidiram pela tua morte, eu decido através de você pela vida deles. E nós vemos então que a história conta, história bíblica, que José então ele faz algumas provas ali com os seus irmãos, e depois vem Benjamim, e depois ele se declara aos seus irmãos, e depois um dos maiores sonhos que talvez a gente não entendesse no começo, e o próprio Jacó não entendesse, mas quando agora o José, o governador do Egito, o senhor do Egito, toda a sua família se prostra diante dele, porque alguns sonhos precisavam se cumprir, mas principalmente um sonho de um pai que pensou que já não tinha mais aquele filho, pensava que o filho estava morto, e aquele pai tem um sonho restituído, o sonho de poder mais uma vez abraçar o seu filho, ver o seu filho, olhar nos olhos do seu próprio filho, com muita idade, já pronto para morrer. Ele fala assim: agora eu posso descansar em paz, porque agora eu vi meu filho.
Só que você fala assim: tá, pastor, beleza, mas é só isso? Não é. Judá era um dos mais terríveis, e Judá cometeu muitos erros na sua fase adulta. Mas quando nós começamos a olhar lá para Mateus, e você começa a pegar a linhagem de Jesus, você vai ver que Judá passou por ali. Jessé, Davi e tantos outros ali que foram passando naquela linhagem, até chegar em José. Aí você diz assim: mas pastor, então Deus não concretizou o sonho dele para a humanidade enviando o seu filho, nascido do filho de Davi, porque Jesus não era filho biológico de José. Só que tem um negócio muito legal, e que eu sei que vocês sabem disso. Nos costumes judaicos, quando um homem casava com uma mulher, ele recebia os filhos daquela mulher como seus próprios filhos. Ele assumia a descendência daquele rapaz. Quando José foi avisado por Jesus, agora não estou falando mais do José lá, mas do novo, quando ele foi avisado pelo anjo de que aquele que estava no ventre da sua noiva não era fruto de pecado, mas era sim fruto do Espírito Santo, que traria a redenção para Israel. Esse José agora, que estava vendo o sonho de Deus para a humanidade se cumprir, desde lá de trás, chegando agora numa decisão que aquele José precisava tomar. José podia dar de ombro e dizer assim: Senhor, não vou conseguir, vão me difamar, vão dizer que aconteceu coisa errada, não é para mim. José tinha vários motivos para se esquivar daquela situação, mas o sim de José seria o cumprimento de todas as profecias messiânicas em todo o Antigo Testamento. O sim de José para Maria simbolizaram o cumprimento de todos os sonhos de Deus através das suas palavras proféticas proferidas desde o Gênesis até o seu último profeta, aonde nós vemos todas elas se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Talvez você diga assim: pastor, Jesus, José, isso é muito legal, mas o problema sou eu, o problema é a minha vida. Sabe uma coisa que Deus colocou no meu coração durante essa semana, que eu estava preparando essa mensagem? Que tem muita gente aqui que desistiu de sonhar. Deus tem sonhos tão maravilhosos, e já disse isso para cada um de vocês, talvez. Tanta coisa linda que Deus já ministrou ao seu coração. E talvez você está olhando mais para os problemas do que para os sonhos de Deus. Talvez você está olhando mais para as angústias da vida do que para aquilo que Deus já sonhou um dia para o teu coração. E o que eu quero dizer para você é que você precisa sonhar os sonhos de Deus.